Olá, seja muito bem-vindo ao programa Domingo em Família, um oferecimento do Ministério Herança Real. Já estamos na terceira temporada e tem sido surpreendente as ministrações que temos experimentado. Nosso convite é para que você passe e envie esse link para outras famílias e continue a nos acompanhar. Neste ano, Vivian, o ano da palavra e da família, como temos crescido. E todo domingo às 15 horas nos vemos aqui para aprendermos, porque a família é a ideia de Deus. Quero te abençoar agora, junto com a Vivian, e ler um texto especial. Na verdade, um verso. Está assim: não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. Uau, que palavra que ativa a fé. Então o contexto é que Jesus se deslocou para ir com Jairo até a casa dele, para tocar na sua filha e levar cura. Mas no caminho chega a notícia: sua filha morreu, não incomode mais o mestre. Jairo, ele fecha o coração, há uma perplexidade, mas Jesus traz a palavra. Não tenha medo, creia, Jairo. E eu quero transferir este princípio para a sua vida financeira. Independente das estações, creia. Creia, porque a fé é a moeda do céu. Amém. A fé ativa o céu. A fé desloca as promessas do Senhor para nos abençoar em cada tempo da nossa história. Então, eu quero que você entenda e absorva para a sua vida financeira também. Dar o seu dízimo, dar a sua oferta é um ato de fé, independente das notícias. Você então consolida a sua vida em Cristo, nas suas promessas. Você tem a oportunidade agora de entregar o seu dízimo, a sua oferta, as contas aparecem aí na sua tela. E eu quero orar com você neste momento, junto com a Vivian, para declarar que sim, a fé está brotando no seu coração. E a ação do Senhor será vital para os suprimentos sobrenaturais na sua família. Vamos orar? Pai, muito obrigado, porque o Senhor é bom. Assim como o Senhor Jesus socorreu Jairo naquela situação limite, intervindo na história dele. Intervenha na nossa vida financeira, abençoando cada lar, cada cidade e a nossa nação. Pai, todo esse efeito dessa pandemia não será maior do que as resoluções que o Senhor trará e já está trazendo. Obrigado por cada dízimo e oferta. Supra o teu povo e também a tua igreja, para que a tua igreja continue abençoando e expandindo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a sua casa. E viva que nós temos hoje para esse tempo de crescimento no Domingo em Família. Dando continuidade, então, às ministrações com os casais pastorais da Igreja da Cidade. Hoje nós temos um casal que amamos demais. Pastor Sérgio, pastora Francis, que além de pastores também atuam na área médica na nossa cidade e de outras cidades. E com muito carinho eles lideram o Ministério Diamante, que é o ministério da terceira idade da Igreja da Cidade. Apaixonante, né, Fábio? A gente já esteve em retiros com eles, em ministrações, e o carinho que esse casal tem é um carinho muito próximo e eles trazem também valores para essa faixa etária. Então hoje eles vão estar trazendo como tema famílias que pastoreiam a sua casa e além da sua casa, mesmo neste tempo de isolamento. Então eu acredito que será um tempo muito especial. Enche o teu coração de expectativa e vamos juntos. Vamos assistir. Olá, que bom estar com você neste momento, trazendo de Deus para a sua vida, para a sua família, algo que venha edificar o seu coração. Nós teremos hoje o tema Famílias que pastoreiam em tempo de isolamento. E nós temos muita gratidão em estarmos aqui, em fazermos parte desta igreja que é uma família para pertencer. Temos gratidão em nosso coração por termos nossos pais espirituais, pastor Carlito, pastora Leila, que tanto nos abençoam, que tanto têm cuidado desta família realmente com o coração. Temos gratidão também por
pelo pastor Fabiano, pastora Vivian, que estão à frente do Ministério Herança Real e que têm entregue tanto de si para que famílias sejam abençoadas. Eu sou Francis. E eu, Sérgio. Nós somos pastores, nós trabalhamos com o Ministério Diamante, que é o Ministério da Terceira Idade em nossa igreja. Estamos felizes. E como nós estamos falando, né? Como podemos ser famílias que pastoreiam em tempo de isolamento? Ou melhor, o que é ser família que pastoreia? E aí talvez você possa começar a se perguntar, mas vem cá, pastor não é aquele que faz teologia, que dirige uma igreja, que prega? A gente não pode confundir o ofício, né, de pastor com o dom de pastorear. Na verdade, o dom, ele é dado por Deus. É um presente de Deus para edificar a igreja, né, para edificar famílias. Então, o dom de pastorear, ele é colocado na família com esse fim do cuidado, da proteção, né? E também lá no Novo Testamento, né? Como é que é o sentido da palavra pastorear? Pastor no Novo Testamento vem do termo grego poimen, sim, que significa guardião. Legal. Significa mentor espiritual, significa aquele que vê. Então, para estarmos realmente vivendo o pastoreamento em família, a gente precisa lembrar disso, né? Quando estamos pastoreando, cuidando, nós estamos ali trabalhando, sendo guardiões do nosso lar, da nossa família, estamos trazendo o entendimento que estamos, entre aspas, de olho, cuidando, guardando, mentoreando. Então a gente começa a ver que pastorear é uma prioridade dentro da família, né? E é interessante que pastorear não tem nada a ver com a idade cronológica, né? Pastorear foi feito somente para os pais ou para os avós, né? Na verdade, pastorear tem a ver muito com o tempo que você tem de relacionamento com Deus, de intimidade com esse Deus, né? Da forma como você desenvolve esse dom. Isso. Porque o dom de pastorear, ele envolve cuidado, ele envolve aliança e envolve discipulado. Verdade. E isso envolve o quê? Estar juntinho, caminhar junto, envolve proximidade, envolve realmente se colocar como alguém que se importa com aquele outro alguém. E Paulo até nos ensina, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, na verdade, pastorear nada mais é do que imitar a Cristo e fazer Cristo ser formado. Como Paulo mesmo fala lá aos Gálatas, né? Ele diz assim, que ele sofria como um parto, né? Para que Cristo fosse formado nas pessoas. Então, quando a gente está pastoreando a família, nós estamos com foco em ver Cristo sendo cada vez mais formado dentro da família, nos relacionamentos. Por isso que isso pode acontecer muitas vezes, um neto formando Cristo nos avós, né? Ou nos pais, ou os pais nos filhos, nos tios. Então a gente vê que o dom de pastorear é algo dado à família também, né? E é interessante que quando fala assim, pastorear, a gente pode colocar até como um sinônimo, formar caráter. Porque foi isso que Cristo fez em nós, né? E nós precisamos ter o caráter de Cristo. E ele é o referencial do bom pastor. Sim, né? O referencial do bom pastor, o referencial daquele que fez tudo com excelência para formar o caráter da ovelha, vamos colocar assim, né? E falando em bom pastor, nós também podemos nos reportar a Davi. Lembrando que Davi se colocou como ovelha, quando ele falou no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Interessante, existem algumas características, Sérgio, algumas características da ovelha que, se nós pararmos para analisar, a gente fala assim, meu Deus, como parece com o ser humano, né? E não é à toa que Davi fez essa menção. A ovelha é um animal dependente. A ovelha depende do pastor. E uma das principais características é essa. Ela depende do pastor. Para que ela depende? Ela é comilona, ela gosta de comer e se deixar ela come tudo que vê pela frente, até o que não é bom. Interessante que se você soltá-la, ela vai comer tudo que pode fazer mal, então ela precisa que o pastor a leve para pastos verdejantes.
ela ainda depende do pastor também para protegê-la dos insetos. Ela depende do pastor até para dormir bem. Como assim? Muitas vezes, quando as ovelhas vão para o aprisco, lá elas começam a brincar, elas começam a dar cabeçadas umas nas outras e elas caem. Então, elas precisam do pastor para levantá-las, porque quando elas caem, o estômago é o órgão maior que elas têm. E isso pesa, então pesa também a respiração. Então, elas podem ficar até sufocadas. Olha só que coisa interessante. Ela depende do pastor para tudo. Olha como nós precisamos entender na nossa casa a necessidade de estarmos pastoreando a nossa família. É verdade. E pensando nesse salmo aí, o Salmo 23, tem alguns pressupostos, né, primordiais que a gente pode tirar daí como lição sobre esse dom de pastorear, e até em tempos de isolamento, de pandemia. O primeiro seria o relacionamento. Já falamos bastante, né? Sobre relacionamento. É verdade. E o versículo 1 diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada terei falta. Então, quando a gente fala de relacionamento, isso envolve o quê? Intimidade, envolve confiança, envolve entrega. E é interessante que Davi ali era aquele, se a gente lembrar, né, Francis, quando Samuel foi lá para ungir o rei, quem era Davi? Ninguém nem lembrou de Davi, né? Davi estava lá no campo, apareceu o primeiro filho, o segundo filho, foi, mas não tem mais ninguém, não. Aí lembraram de Davi. O que Davi foi construindo durante esse tempo? Essa intimidade. Ao ponto dele falar, ele é o meu pastor, eu o conheço, eu sei, né, o que ele é, e eu posso afirmar. Ele está pertinho, né, de mim. É verdade, que nada me faltará. E é interessante que quando vem essa expressão, nada me faltará, quer dizer que não vai ter mais problema na vida da gente? Quer dizer que não vai ter tristeza? Não vai ter enfermidade? Não, ele está falando assim, olha, eu tenho a certeza que tudo aquilo, o Senhor na sua, como Paulo fala, na sua riqueza e glória, Ele vai me dar, Ele vai acrescentar tudo aquilo que eu preciso. Nada vai me faltar daquilo que é eterno, daquilo que é bom, daquilo que é agradável. Ou seja, eu terei sempre, porque Jesus também prometeu isso para a gente, que Ele estaria conosco todos os dias da nossa vida. Então, quando a gente cultiva esse relacionamento, quando a gente tem essa certeza no coração, Ele é o meu pastor, né? Eu conheço quem Ele é, eu conheço o seu amor, eu conheço a sua bondade. Então Davi estava ali expressando esse louvor a Deus através desse salmo, reafirmando isso. E isso ele começou a aprender. Dá a entender que ele fala assim com uma coisa assim, que gostoso, ele é o meu pastor, né? É igual a gente vê às vezes o filho falando, ele é o meu pai, né? Interessante, né? O relacionamento pressupõe uma coisa importante, que é o cuidado. O nosso segundo ponto é o cuidado. Por quê? Para você pastorear, você precisa entender, não tem como pastorear sem cuidar. É necessário. Olha o que diz o verso 2 e 3 do Salmo 23. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Nós precisamos aprender a pastorear com esse referencial maravilhoso que é Jesus. Mas entendendo que, mesmo que nós façamos tudo, mesmo que nós, em casa, como cuidadores, como mãe, pai, avó, tio, irmão, um cuidando do outro, nós vamos fazer o nosso melhor, nós vamos fazer o que para nós é assim, o impossível, o máximo, mas mesmo assim nós vamos falhar. Porque o único que cuida e que supre todas as necessidades é Jesus. Mas Ele nos ensina a suprir aquelas básicas que nós em casa podemos suprir. Então, o nosso melhor, nós precisamos ter essa consciência de que fizemos o melhor, que demos o que podíamos dar, que fomos atrás de suprir o que realmente dentro do nosso lar nós poderíamos suprir, poderíamos fazer. Isso gera uma coisa... E me veio aqui na memória a questão da segurança, né? Quando a gente tem essa intimidade, essa confiança, a gente conhece o outro. Eu me lembro uma vez que a gente estava num carro fazendo uma viagem e a Ana Luísa estava atrás. E aí o que aconteceu? De repente eu falei, gente, eu acho que eu estou perdido. E aí a Ana Luísa
falou assim, pai, eu nunca te vi perdido. Aí ela, foi uma expressão assim tão assim, ela falou assim, gente, o que pode estar acontecendo agora? Aí eu falei, não, calma. Aí me localizei e falei, não, agora nós estamos no rumo certo. Aí ela acalmou. Então, para você ver como a presença de alguém que a gente, né, se sente cuidado, se sente amado, é importante, né? Sim, e a expressão dentro do lar, muitas vezes dessa necessidade, poxa, a pessoa que eu mais confio está perdida, o que eu vou fazer? Né? Mas dentro do lar, a necessidade da transparência, até mesmo em todas as situações, né? Em todas as situações. E lembrando que isso, muitas vezes, no cuidado, vai fazer com que a gente possa se abrir mais, possa entender mais o outro e pastorear de uma forma relacional, cuidando da necessidade, né, básica e naquele momento. É verdade. E outra coisa interessante que esse salmo fala e que a gente pode entender esse pastorear, famílias que pastoreiam, é a proteção, né? É interessante que o Senhor é meu pastor, nada me faltará, Ele é capaz de me levar a lugares tranquilos, refrigerar a minha alma, né? Suprir minhas necessidades. Suprir as minhas necessidades, mas mesmo, ele fala no versículo 4 e 5, mesmo quando eu andar pelo vale das trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo, fazendo transbordar o meu cálice. Interessante aí que quando fala de proteção, cuidado também é proteção. Sim. Mas essa proteção aí, pelo que eu entendo, está se referindo a uma proteção emocional. Também, né? Livramento. Também. Né? Porque, na verdade, quando aqui fala, né, ele não está falando assim, porque quando a gente morre, o que você sente? Nada, você morreu. Mas ele está falando não de uma morte, ele está falando do vale da sombra da morte. E quando a gente fala de vale da sombra da morte, muitas vezes é o momento que a gente está passando de pandemia, por exemplo, né? Onde a vulnerabilidade humana, o medo está ali, né? A possibilidade da morte, a possibilidade da enfermidade, a possibilidade do perigo. E é interessante que Israel... da escassez. E é interessante que Israel, ele tem um lugar que é como se fosse um vale com pedras bem altas, né? Então, onde o sol só bate ali, só ilumina aquele vale ao meio-dia. E muitas vezes eles têm que passar ali. O resto do dia fica tudo escuro. Tudo escuro. E aí ele tem que passar por ali. E ali pode ser assalto, ali é perigo. Então ele falou, mesmo que eu passe ali. Então ele sabia que em qualquer situação, Deus era presente na vida dele, Deus estava com ele, essa certeza ele tinha. Então, quando a gente está pastoreando, a gente está mostrando para a família, para as pessoas, essa família que pastoreia, ela pode falar assim, olha, queridos, assim como Paulo, eu gosto muito desse versículo que Paulo fala aos Romanos, né? Ele diz assim, todas as coisas. E quando ele fala todas, é as boas e as ruins, todas as coisas cooperam para o meu bem. Né? Existe um bem nisso, porque Deus está no governo. Né? Deus está no controle de todas as coisas. Eu gosto muito de uma frase que o pastor Josué fala. Ele diz assim, o céu não está em crise, Deus governa. Né? Eu acredito em milagres. Sim. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Isso. Então essas certezas no nosso coração faz a gente passar por momentos difíceis, por perigos, mesmo por enfermidade, mesmo com diagnósticos aí, né, de morte, Deus é capaz de reverter todas essas coisas. E você usou um termo muito especial, passar. Passar. Não é morar. É verdade. É passar. E isso é importante a gente entender quando pastoreamos a nossa família, né? Nós, como membros de uma mesma casa, de um mesmo lar, pastorear a nossa família dizendo o seguinte, vai passar. Mas isso tudo gerado em unidade, trabalhar a unidade no coração para que nós possamos pastorear uns aos outros e levar esse entendimento, ó, a dificuldade vai passar, o problema vai passar, a gente está junto, a gente vai conseguir, as lutas vão passar,
nós vamos conseguir mais juntos, unidos, então gerando a unidade na família, para que a gente possa passar realmente pelo vale, olhar para trás e perceber, passou, graças a Deus, passou. E interessante que nesse mesmo texto, o bom pastor, ele também menciona o cajado e a vara. A vara, quando ele menciona, ele está se referindo à proteção, ele está se referindo à defesa, está se referindo à correção, porque a ovelha precisa ser corrigida. Muitas vezes ela precisa que dê umas varadinhas, né? Use a vara para trazer, para mostrar, vem por esse caminho aqui, ok? E a vara também ainda é usada para quê? Para defesa, para defender de quê? Dos predadores, dos lobos, daqueles que tentam pegar, que tentam minar a família, minar aquela ovelha. Já o cajado fala de quê? Fala de aconchego, fala de trazer para perto, fala de mostrar como você pode se aproximar, de trazer para relacionamento mesmo, né? De direcionar com amor, com cuidado, porque a ovelha muitas vezes, ela precisa se sentir assim, acolhida, ela precisa se sentir perto, e perto de quê? Perto do coração. Perto, família precisa estar perto. E quando eu falo perto, aqui a gente não está se referindo a perto fisicamente ou algo literal, porque pode ser que o cônjuge trabalhe fora, viaje, fique a semana inteira viajando. Então ele não estará perto fisicamente, mas precisa estar perto do coração. Muitas vezes os filhos não estão mais em casa, muitas vezes eles não estão mais no mesmo teto, mas eles precisam estar perto no coração. Eles precisam estar perto no alinhamento da família. Por isso a importância de conhecer um ao outro. Por isso a importância de trabalhar a transparência no lar para que cada um tenha liberdade de se referir, de falar dos seus gostos, de falar de repente das coisas que não concordou, a liberdade de se relacionar, a liberdade de se expressar. Para quê? Para que ele se sinta perto, para que ele se sinta pertencente, né? Quando temos a liberdade de nos expressar, é como se o cajado estivesse nos puxando para perto. E isso é importante na família. É verdade. E eu estava pensando aqui, às vezes você está falando essa questão de estar perto, da proteção, né? Mas às vezes os filhos vão. Às vezes nem sempre a gente tem esse entendimento. Talvez você só conheceu Jesus depois de um tempo. Verdade. E algumas sequelas foram feitas, né, na família, nos filhos. E eu vejo que quando você começa a ter esse relacionamento com Jesus, essa entrega, né, deixar Ele pastorear a tua vida, você começa a entender e falar assim, mas será que eu tenho como resgatar meu filho? Será que eu tenho como ganhar meu pai, né? E eu lembro que uma vez Deus conversando com Deus, Ele começou a me ensinar, meu filho, não é assim que eu faço? Quantas vezes você já pisou na bola? Quantas vezes você já distanciou de mim? Mas eu sempre estava lá, eu sempre estava presente, eu sempre estava te amando, porque eu te amo, não é pelo aquilo que você faz ou deixa de fazer, eu te amo pelo aquilo que você é, pelo aquilo que eu sonhei, desejei que você fosse. Essa sensibilidade aí é tão importante. É verdade. Porque muitas vezes, como a gente estava falando de trazer para perto, né? Muitas vezes nós estamos na mesma casa e não estamos vendo a pessoa, não estamos vendo as mudanças que estão acontecendo com ela, não estamos vendo a necessidade da sensibilidade de perceber o que tem por trás, quem é que está se aproximando, né, da nossa família, dos nossos filhos, do nosso cônjuge. Então, a gente precisa perceber, pedir a Deus essa sensibilidade para que a gente possa pastorear, estar junto, discernimento, para a gente cuidar realmente com sensibilidade. E é interessante que se eu fosse dar um conselho para você, e se você está passando por esse momento, eu diria só duas coisas, foi isso que Deus me falou, só duas coisas que você deve fazer: orar. Orar por quê? Porque a nossa luta nunca vai ser contra os nossos filhos ou contra os nossos pais. Ou contra os cônjuges. Ou o nosso cônjuge, né? A nossa luta, a palavra de Deus diz que é contra potestades, principados. A gente tem que entrar na guerra pela nossa família. A gente tem que entrar nas brechas que estão ali abertas, que precisam ser fechadas.
mas também, além de orar, amar. Amar de uma forma incondicional. Amar de uma forma como Deus nos ama. O que nos atrai a Deus se não é a forma incondicional dele nos amar, né? Sim, interessante você falou de brechas, né? E um texto que a gente leu ainda fala do óleo. Verdade. Sim, porque o pastor unge a ovelha com óleo. E quando ele unge com óleo, ele está simplesmente gerando proteção nas entradas. Ele unge os ouvidos, as orelhas, os olhos, a narina, a boca. Para quê? Para proteger as entradas, para que os insetos não penetrem ali. E isso, se acontecer de algum inseto entrar, ele enlouquece a ovelha. E se nós fizermos essa analogia com o Espírito Santo, na nossa casa, pastoreando o nosso lar, nós precisamos trabalhar muito a presença do Espírito Santo, clamar a presença do Espírito Santo, agradecer a presença do Espírito Santo, porque é Ele que vai nos dar discernimento, capacitação, para que as janelas da alma, que são os olhos, por onde a gente vê, os ouvidos por onde nós ouvimos, as narinas, a boca, por onde nós sentimos o mundo, né? Para que estejam protegidos, para que as influências erradas não entrem. Para que as influências erradas não entrem ali. É verdade. E por último, né? A aliança. A aliança é uma marca do pastoreio, né? E no versículo 6 do Salmo 23 diz assim: eu sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Não existe pastoreio sem aliança, né? Assim como Deus tem uma aliança conosco, através do sangue de Jesus, que foi derramado na cruz, então nós precisamos pastorear com alianças. A aliança da família, né? A aliança onde você é capaz de, como nós falamos, dar o direito da dúvida, né? Dar a segunda chance. Né? Então, a aliança, ela é fundamental nesse processo, né? Com os nossos filhos. Aliança é aquela sensação de que eu errei, mas eu sei que eu posso voltar, porque eu sei que me amam e vão me ajudar. E vão me receber. Vão me receber, né? Vão me pastorear. As portas sempre estarão abertas. Então, os nossos filhos, os nossos familiares, eles precisam experimentar. Se é uma coisa que eu sempre oro, Senhor, que cada filho, que cada pessoa, ele possa experimentar a Tua bondade. Porque quando a gente experimenta a bondade de Deus, quando a gente experimenta a fidelidade de Deus, não tem como dizer não para Deus, né? Não tem como amar esse Deus. Por isso, não amar, né? Não tem como não amar. Não amar, é isso que eu estou falando, né? Então, e isso não, esse pastoreio, como nós falamos aqui, não se dá só por uma pessoa, né? Todos estão pastoreando de alguma forma. Então, o desejo do nosso coração é que você, né, possa entender que pastorear tem a ver com esse relacionamento íntimo, tem a ver com esse cuidado, com essa proteção que nós damos à nossa família, com essa aliança que nós temos. Mas tudo isso só é possível se nós tivermos primeiro essa aliança com Jesus, né? Então, eu não sei como você está passando, você que está ouvindo essa palavra, talvez esse é o momento de você, já que entendeu isso, que o Espírito Santo falou ao teu coração, de você falar para Jesus: Jesus, eu quero ter essa aliança contigo, eu quero experimentar em mim esse mesmo cuidado, esse mesmo relacionamento, esse mesmo amor, essa mesma graça, essa mesma bondade e misericórdia que o Senhor derrama, que renova a cada dia. Então você pode agora, onde você está, fecha os seus olhos, nós vamos fazer uma oração, né? E você pode entregar a tua vida para Jesus agora. Pai, em nome de Jesus, o Senhor, ó Pai, é aquele que o teu maior prazer é ter um relacionamento íntimo conosco. Por isso, Pai, se agora nesse momento, essa pessoa que está nos ouvindo, ela sentiu no coração a necessidade de experimentar ao Senhor, de entregar a sua vida ao Senhor, que o Senhor agora visite, ó Senhor. Que ela, Senhor, ó Deus, sinta aquela paz, a paz que só o Senhor pode dar, a paz que o mundo não pode dar,
a paz que excede todo entendimento. E, ó Deus, essa paz que é o Espírito Santo possa guardar a mente e o coração dessa vida agora em Cristo Jesus. E ela possa, Senhor, agora, o Senhor, através do Teu Espírito, instruí-la, pastoreá-la, Senhor, em todos os momentos da Tua vida. Pai, eu rogo agora por cada família, por cada pessoa que tem esse entendimento e compreendeu qual a importância de uma família que pastoreia, uma família que cuida, uma família que ama. Ó Deus, que o Senhor cada vez dê mais graça, cada vez, Senhor, derrame, Senhor, da tua sabedoria, Senhor, dando a eles entendimento, para que eles possam, Senhor, conduzir cada vida que é tua, Senhor, mais perto de ti, Senhor, para que cada um de nós possamos formar pessoas com a mesma mente, com o mesmo coração do Senhor. Ó Deus, que a tua graça, que o teu amor, que a presença do Teu Espírito Santo esteja sempre nas famílias. Ó Deus, que o Teu sangue possa cobrir, ó Deus, cada casa, cada vida agora que nos ouve, Senhor. Ó Deus, e que elas possam experimentar a largura, o comprimento e a profundidade do Teu amor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe, querido. Deus te abençoe. Um grande abraço. Que delícia de mensagem dos nossos queridos pastor Sérgio e pastora Francis. Queremos agradecer com tanto primor que puderam nos abençoar. Então, se eu fosse você, eu acessava novamente e encaminhava esse link e de todos os outros que já estão na plataforma da Igreja da Cidade, para ser um tempo abençoador para você, sua casa e outras famílias que você ama. E para você continuar crescendo, eu trouxe esse livro aqui, Mantenha o Seu Amor Aceso, do Dennis Silk, um Jedi na área de relacionamentos, o autor do livro Cultura da Honra. Você pode continuar consolidando o seu relacionamento. Mas tem mais. Semana que vem, como é que vai ser, Vivi? Semana que vem nós vamos estar com o pastor Luiz Araújo, a sua esposa Michele, com um tema também muito forte, chamados para fora. Nossa família também tem um chamado muito especial. Que bom! Obrigado por estar conosco neste programa. Realmente, continue divulgando e creia muito que Deus está abençoando a sua família, porque nós somos uma herança real, famílias reinando em vida. Até mais!